Meu nome é Samantha, eu sou negra, tenho cabelo crespo castanho escuro, olhos castanhos escuros, sou de baixa estatura e estou usando blusa e shorts pretos. Meu nome é Sara, eu sou negra, meu cabelo é preto cacheado e eu estou vestindo uma roupa branca, um vestido. Meu nome é Eliane, sou uma mulher preta, tenho cabelo preto cacheado para ondulado, estou usando uma calça jeans escura e uma blusa vermelha florida. Sou Clemi, 26 anos, barba, bigode, cabelo curto preto escuro, olhos castanhos escuros, uso uma camisa branca com listrado azul e estampa com folhas, também uso uma bermuda azul escuro. Meu nome é João Porto, sou professor do Centro de Educação, trabalho também com a educação intercultural indígena na formação de professores. Sou homem branco, tenho 1,82 m, tenho cabelos escuros, olhos escuros e... Então, para começar, a gente precisa fazer uma separação do que é... Não uma separação, né? Mas a gente precisa identificar o que é educação indígena e o que é educação escolar indígena. A educação indígena, ela parte de uma premissa cultural, quando os sujeitos eles repetem todas aquelas formas culturais que já são apresentadas por cada uma das suas culturas. E então a educação indígena, assim, a gente poderia comparar uma educação social, que é aquela educação que é construída no cotidiano, na passagem de conhecimentos dos avós, dos líderes das aldeias, dos anciãos, para os mais novos dentro dessa cultura. Por exemplo, os guaranis aqui no Espírito Santo, eles não têm a cultura de que as crianças deles vão para a educação infantil, por exemplo. Eles têm uma cultura de que existe um tipo de espaço nas aldeias onde as crianças vão para entrar em contato com os anciãos, com os mais velhos, com os avós, com as pessoas mais velhas da aldeia, para eles aprenderem sobre a vivência na aldeia. A educação escolar indígena, assim como a educação escolar não indígena, elas têm uma pauta da escolarização, que é a seleção de saberes para que as pessoas possam se apropriar desses saberes mais especificamente dentro de um contexto de uma arquitetura escolar, de uma organização escolar, das premissas da educação, de planejamento, de avaliação e por aí vai. Então, num contexto de educação escolar indígena, né, o que se recorre hoje, o que se discute hoje é que a gente pense numa matriz que seja totalmente flexível e integrada a uma educação indígena de fato, e que a gente simplesmente não espelhe na educação escolar indígena aquilo que já se faz na educação escolar não indígena. Então, os currículos precisam ser adaptados, os currículos precisam ser adequados, os currículos precisam ter como fonte, né, aqueles conhecimentos que também já são passados de geração em geração, o que não impede de uma educação escolar indígena intercultural, que também tenha a presença, e ainda mais no nosso caso aqui no Espírito Santo, né, de alguns elementos, porque as aldeias elas são bem já... dentro de um movimento urbano, de cidade, dessa integração de alguns saberes que não são indígenas dentro desse contexto, mas a premissa é que a principal fonte desse currículo fosse uma educação pautada na cultura de cada um desses povos. O ensino da arte, então, é uma das características que eu considero importantes, são as características de identidade. Quando a gente trabalha, por exemplo, a turma do Pererê, que é aqueles quadrinhos com as crianças brancas, eles apresentam um indígena que ele é totalmente genérico. Ele não tem uma pintura referente a uma etnia específica, ele não tem uma vestimenta que também caracteriza uma cultura específica. Então, sempre quando a gente trata de negros e indígenas, a gente tem tratado de um modo genérico. E aí é importante que cada etnia tenha o aspecto de identidade muito claro dentro desse ensino, tanto de arte quanto de qualquer outra disciplina dentro do contexto da educação escolar indígena.
Em artes, eu gosto de começar a trabalhar, e aí não seria eu professor, mas assim, na formação dos professores indígenas, para eles compreenderem que para trabalhar com arte, talvez eles precisem trazer os elementos próprios de cada cultura. Aqui no Espírito Santo é muito comum que se tenha, por exemplo, a pintura à base de genipapo. Então, dentro das linguagens artísticas, a gente chamaria de body art. Eles têm já uma estrutura de uma pintura corporal que tem vários significados. Tem significados de gênero, tem significados culturais, tem significados religiosos, tem vários significados. E talvez trabalhar esses significados a partir dessa questão da pintura corporal indígena. E essa pintura corporal indígena, porque o corpo, né, desse sujeito é o livro, ou é a prancheta, ou é a tela onde ele escreve essa arte. Então, a partir disso, talvez a gente fizesse também, dentro dessa proposta de identidade, iniciar, né, esse ensino da arte com essas crianças dentro de uma premissa do grafismo indígena, que é a expressão de arte mais forte que tem dentro da maioria das etnias que a gente conhece. E depois tem os utensílios, os artefatos, que a gente comumente chama de artesanato, mas eu gosto de que se chame de arte, porque tem uma produção ali que envolve questões objetivas, subjetivas, tem técnicas, né? E que também acaba entrando num conceito branco de depreciação quando se compara o que é arte e o que é artesanato. Enfim, eu chamo tudo de arte indígena. Os estudos ou os princípios básicos para se começar a ensinar a arte na educação indígena para indígenas por meio de um professor indígena é a questão da identidade. E aí a gente parte por um dos pontos de identidade muito forte, que é a questão do grafismo. E aí a gente pode trabalhar essa questão do grafismo junto com os estudantes, né, a partir também dos materiais que eles têm para trabalho. E é evidente que numa educação intercultural, obviamente a gente não vai, né, eliminar outros materiais artísticos que eles podem estar aprendendo, tá? Mas eu acho que o principal, a base e o princípio básico precisa ser o princípio dos materiais que já são culturalmente postos numa educação indígena. Por exemplo, o urucum, que é muito utilizado, e aí dá para produzir tinta vermelha, mas não é só produzir essa tinta, é eles compreenderem por que o urucum, a história por trás da utilização do urucum, por que é que algumas algumas etnias não utilizam o urucum, por que outras utilizam muito. A tinta corporal também de pintura corporal, que é a base do genipapo, né, como é que ela funciona, por que ela funciona dessa maneira. E também o ritual, que é muito efêmero, porque você, quando faz uma pintura com genipapo, ela não fica para o resto da vida. Você tem que retocar. Então, eles compreenderem que esse retocar já é um exercício cultural de compreensão desses signos, desses símbolos, né? O que a gente não faz na escola. A gente pega a borracha, entrega na mão do sujeito e faz ele apagar e diz que está errado. Na verdade, aquela marca fica e por cima daquela eles fazem outra e ela vai sumindo e eles fazem outra, mas nunca existe um processo de apagar aquilo. Então a gente acaba aprendendo com a nossa produção, e isso que é legal na educação, no ensino da arte na educação indígena, é que é valorizado muito mais o processo e como esse processo interfere na subjetividade e identidade desses sujeitos do que propriamente dito no resultado. Outra questão que pode ser trabalhada é a questão dos elementos da natureza, a produção de tinta a partir das frutas, a produção de tinta a partir da própria terra indígena. E não é só produzir a tinta a partir da terra, a partir da argila que eles têm, né? Porque o significado de terra para os indígenas tem uma outra compreensão, que é a compreensão de habitação, que é a compreensão da luta pela terra,
que é a discussão moderna dessa luta pela reconquista dos seus espaços, que é trabalhar a questão do marco temporal. Essa terra, ela não vem só como um elemento para compor um signo que vai ser reproduzido por eles, mas ela é imbuída de vários significados e é importante não só produzir, por exemplo, tintas a partir desses elementos de terra, mas também fazer com que esses elementos eles produzam significação na luta dos indígenas, por exemplo, né? Ou também nessa aproximação dos indígenas com a terra. Então é muito mais do que ensinar a produzir um signo ou reproduzir um signo, né? É trazer significado para esses signos que contribuam com as formações identitárias desses sujeitos. Então, assim, também é muito um ponto de vista meu. Não existe uma regra de que a educação indígena tenha que ser assim, mas é das possibilidades de um currículo que ele ultrapassa qualquer prescrição e que essa prescrição, na verdade, ela parta para um outro currículo, que é o currículo vivido desses sujeitos. Professor, muito obrigada pela entrevista. Não só entrevista, É uma aula. Muito obrigada pela aula, professor. Tá bom, eu queria agradecer a vocês, agradecer a professora Andréia, que está orientando vocês, que é uma maravilhosa professora na licenciatura indígena, e espero que dê tudo certo e que a gente comece a compreender um pouco melhor sobre as outras educações. Parar de achar que só existe a nossa educação, né? Mas existem outras educações, outras escolas, outros espaços de aprendizagem que não são só essa escola curricularizada, cheia de muro, avaliações e blá 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 que a gente está acostumado a trabalhar.